Olha só, gente, tem um fator aí que os trumpistas estão apostando que podem levá-lo à vitória, né? Que é a história do esquilo influencer. Um esquilo influenciador que, que tinha sido adotado ilegalmente. Lá também nos Estados Unidos tem proteção aos animais selvagens, né? E aí o esquilo tinha sido adotado ilegalmente, igual a história da capivara filó, igualzinho a história da capivara filó. Veio o IBAMA de lá dos Estados Unidos, pegou o esquilo, e como o esquilo não tinha sido vacinado, resolveram sacrificar o animal. E aí foi uma comoção generalizada nos Estados Unidos, com a extrema-direita culpando os democratas pela execução do esquilo. E aí o Trump está usando essa história do esquilo para influenciar os eleitores. Olha que loucura, gente, eu achei demais essa história. Coloca aí na tela a matéria, Tati. Olha só, eleição nos Estados Unidos. Como morte de esquilo influencer é explorada pela campanha de Trump nos Estados Unidos, né? Então, aqui, deixa eu ler a matéria para vocês. A morte de Peanut, um esquilo influencer que ficou famoso no Instagram, mobilizou apoiadores de Donald Trump e gerou críticas contra autoridades de Nova York há poucos dias das eleições presidenciais. O caso de Peanut, o esquilo, ganhou proporções políticas e virou bandeira contra o governo em Nova York. Após denúncias anônimas sobre a posse ilegal de animais silvestres, o DEC, Departamento de Conservação Ambiental de Nova York, realizou uma operação em 30 de outubro na casa de Mark Longo, tutor do esquilo. Peanut foi levado pelos agentes junto com Fred, um guaxinim, que também vivia na casa de Longo. Durante a operação oficial do DEC, foi mordido por Peanut, o que, segundo a CBS New York, motivou a condenação dos animais à morte. Na sexta-feira, Peanut foi sacrificado, gerando revolta entre seus seguidores e dando início a uma mobilização online que conta com dezenas de milhares de apoiadores. Uma loucura! A repercussão do caso alcançou a campanha de Donald Trump. Em um comício na Carolina do Norte, o candidato republicano e seu vice, J.D. Vance, criticaram o governo. O mesmo governo que não se preocupa com criminosos imigrantes proíbe que tenhamos animais de estimação. Antes ele dizia que os animais de estimação seriam comidos, né? Agora ele disse que estão sendo sacrificados. Disse Vance, acrescentando que Trump estava indignado com a eutanásia de Peanut. E aí o vice do Trump, coloca aí, o vice do Trump chamou o Peanut de Elon Musk. Ó, é esse mesmo. É aquele mesmo, Tati. J.D. Vance disse que Trump chamou o Peanut o Elon Musk dos esquilos. Isso. Gente, eu não sei se é desespero, o que é, né? Mas aí começaram a surgir, né, os memes sobre o esquilinho. Olha só, todos feitos, obviamente, pelos republicanos para tentar prejudicar os democratas, né? Coloca aí aquele primeiro, olha aí, ó. Primeiro eles vieram pelo Peanut. Você lembra dessa história, né, Marcelo? Sim. Aquele Sim, famoso claro. poema que é atribuído... É o poema. Exato. Primeiro eles vieram por não sei quem, eu não me importei. Primeiro, depois eles foram e eu não me importei, né? Então, eles estão aí colocando o esquilo como se fosse um símbolo, né? Da perda dos direitos civis e tal. Tem mais. O próprio Elon Musk, tá? Fazendo a postagem, colocando o esquilinho como Obama Ben Kenobi do Guerra nas Estrelas. Se você me derrubar, eu me tornarei mais poderoso do que você poderia imaginar. Obi Peanut Kenobi. Olha que coisa infantil, Marcelo. Gente, é uma coisa muito... pensando nisso. Você leu a minha mente agora. Gente, é assim, essa história do esquilo é a realização de que
A extrema-direita é pura quinta série. Homens adultos infantilizados ao extremo, né? E aí, peraí que tem mais coisas aqui, Marcelo, eu já te passo, tá? Para você comentar. Não, Tá? tranquilo. E aí teve um brasileiro, um tuiteiro brasileiro, que explicou direitinho a história, que não é bem assim como eles estão falando, tá? Coloca aí a sequência do Rodrigo Ortiz, por favor, Tati, para eu ler aqui para o pessoal. Olha a história que ele conta, tá? Fofoca internacional. Um gringo trampista adotou ilegalmente o esquilo, deu o nome a ele de Peanut. Ele colocava roupinhas trampistas no esquilo e usava ele para ganhar fama online. Ele não vacinou o esquilo para a raiva porque tinha medo que o esquilo pegasse autismo. Olha a história. As autoridades entraram na jogada, entraram na casa do cara, e como o esquilo e outros bichos estavam expostos e pessoas foram mordidas, eles fizeram a eutanásia do esquilo de um guaxinim. Trampistas e esquisitos diversos da internet estão tentando tornar isso um ato político, com diversos memes sobre Peanut. Aí a galera se deu conta de que o dono do esquilo estava usando ele para incentivar tráfego para o OnlyFans homoerótico dele. E aí os caras estão em dúvida se o esquilo ter morrido foi algo que eles reprovam ou apoiam. Os Estados Unidos estão em colapso e vacinas não causam autismo, pelo amor de Deus. Né? Que aí nas fotos do cara, do dono do Peanut, aparece ele várias vezes com órgão ereto, marcando a cueca com piruzão. É um monte de coisa assim, tá, Marcelo? Mas agora os conservadores... Que história maravilhosa essa. A história é maravilhosa. É engraçadíssimo, é engraçadíssimo. E aí, então, assim, você acha, Marcelo, que essa história ridícula, quinta série do esquilo Peanut, é capaz de fazer o Trump ganhar a eleição? Imagina, depois sai um estudo da Universidade de Ohio dizendo que esquilo Peanut levou o Trump à eleição. Olha, eu sinceramente eu não duvido, Sinara, do potencial dessa história causar um estrago. A história é assim, completamente surreal, né? O cara usava esquilo para gerar tráfico no OnlyFans dele, assim. Tem todo um... Eu acho que tem coisas também. Eu fui ler depois da história para vir comentar aqui. Tem algumas coisas que é igual na época com a Anta lá, do menino que tinha Anta, era Anta, né? Capivara. Brasileira. Capivara, isso. Acho que tem modos e modos, porque hoje em dia, né? E isso é um pouco até que o Bolso também aborda lá dentro para a Mônica Bergman, que é o modo como a gente usa essas ferramentas e como eles usam. Tudo vira ícone. Tudo vira uma história icônica para ter ressonância eleitoral. Entende? Então, sabe, se vai lá na casa do cara para pegar os bichos, tem que revelar o porquê que está sendo confiscado o bicho. Entendeu? Não precisava ter matado o bicho? Não sei. Você está em eleição. Você é uma democrata, governadora. Você tem que ter controle sobre a situação. O cara, pelo visto, era popular. O bichinho era popular. Então, isso é uma coisa. Isso é como que politicamente você controla a situação. Agora, isso aí já era. Mas aí, voltando para o apoio lá da Lady Gaga e Madonna, isso atinge um nicho de público, Sinara, que é os defensores lá de bicho, veganos liberais, entende? Isso vira uma coisa que pode sim atrapalhar. Se tem potencial, não dá para saber, né? Se não tivesse, eles não estariam usando, né? Exatamente. Que eles são idiotas, mas não são burros, né? Eles têm milhões de idiotas, tá? Eles têm os estrategistas mais caros contratados para trabalhar para eles. Então, essa história, e com o apoio de peso, que é o Elon Musk, lá fazendo a versão de Star Wars do esquilinho. Isso pega. Você vê o bichinho lá com cara de tadinho, isso pega, Sinara. É apelativo. Assim, a eutanásia do esquilo é uma coisa que a gente não apoia, né, Marcelo? Eu achei a mais. Pra quê, gente?
Nunca ouvi falar de doenças transmitidas, até porque o esquilo lá, gente, vive entre eles. É uma coisa comum de várias regiões dos Estados Unidos você caminhar por lá e os bichinhos para cima e para baixo. Ah, faz parte. Eu achei um erro político da governadora democrata ter autorizado a eutanásia dos dois bichinhos. Agora eles estão dizendo Trump irá salvar os esquilinhos, né? Que aí se junta com aquela história dos animais de estimação que seriam comidos pelos imigrantes. Olha, isso. Pode ser que isso aí cause algum estraguinho, viu? Porque aonde que eles trabalham? É com emoção, é com afeto. A gente precisa entender isso, é afeto. Então, mataram o bichinho, sacrificaram o tadinho, aí põe a carinha dele lá, aí faz ele como Star Wars, com cara de choro, mas eu voltarei mais forte, etc. Entende? É uma batalha do bem contra o mal, gente. E o mal matou os bichos. E no caso desse mal, é uma governadora democrata do partido da Kamala Harris. Sim, tem potencial. Eles estão dizendo, o Trump está falando, autoridade de Nova York, sobre o terrível governador, colocou mais esforço em achar e eliminar um esquilo que era inocente do que eles fazem para controlar imigrantes ilegais que estão enchendo o Estado. Né? Então, veja que a associação inteligente do Trump, perigosa. Aí, tá vendo? Os caras mobilizam força policial para matar um esquilo em Guaxinim, mas para controlar a criminalidade eles não fazem nada. Gente, a imigração ilegal, né? A imigração ilegal, etc, etc. Hoje, enquanto eu estava aqui antes, estava acompanhando pela CNN gringa, ele deu a coletiva quando ele chegou na casa dele, lá, que é onde ele vai acompanhar Foi a primeira coisa que ele falou. Imigrantes drogados que violentam o nosso país, entendeu? Foi essas palavras que ele abriu a fala dele. Nós vamos vencer porque a gente não aguenta mais imigrante drogado aqui no nosso país. E aí junta com o esquilinho que foi morto. Rapaz, surreal. Não, a história é surreal. A gente não pode falar nada, porque aqui acreditaram numa mamadeira de piroca. Mamadeira de piroca. Então, aqui cada vez mais a gente está numa distopia que as coisas mais bizarras, como um esquilo influenciador, pode influenciar o resultado de uma eleição. Cara, aqui as pessoas que alugam casa se convenceram que o Boulos ia invadir a casa delas. Esse é o nível da distopia que nós estamos vivendo. Terrível. A casa alugada vai ter invadida. Isso não tem nexo, entendeu?